Bem, meus caros alunos, vamos falar hoje aqui de um dos assuntos mais pedidos aqui no canal desde o início desse nosso projeto, que é redação, tá? Eu sempre falei para vocês colocarem a prova objetiva em um primeiro plano, né, com maior peso, com maior importância, e deixando a redação em segundo plano. Isso sempre foi proposital e na aula de hoje vocês vão entender esse motivo, tá? A gente vai passar aqui por toda a estrutura da redação, tá? Vai ser uma aula bem completa com tudo que você precisa para ir de forma confiante fazer a prova, tá? Aqui eu fiz um mapa aqui da nossa aula de hoje e o primeiro ponto, tá, vai ser exatamente esse: entender o peso da redação na prova. Isso vai servir, né, como uma justificativa para todo o processo didático que eu fiz para vocês focarem na prova objetiva e não na redação. Vocês vão entender esse motivo. Passado isso, a gente vai entender que talvez o ponto-chave, tá, dessa redação, desse concurso específico, que é o modelo de texto pedido, que é uma dissertação argumentativa. Então a gente precisa fazer um modelo de texto que seja uma dissertação argumentativa, sob a pena, ou seja, se a gente não fizer uma dissertação argumentativa, de zerar a redação. Então é muito importante que a gente entenda, né, essa estrutura do que é uma dissertação argumentativa. Passado isso, eu vou dar aqui um simples truque, né, uma dica, né, funcional, como você vai ter boas ideias para uma boa redação. Isso durante a prova, tá? Como você faz para ter boas ideias durante a prova, e você vai entender que isso é possível. E depois a gente vai ver que uma parte um pouco mais estrutural, tá? Essa parte daqui ela tem um pouco de vínculo maior com a pontuação, tá? Que é o que? A estrutura do nosso texto e os 5 maiores pontos de atenção, onde as pessoas perdem mais pontos, onde as pessoas erram mais. E por fim, sempre aquela boa especulação que a gente faz, né, de toda a matéria a gente fez isso, não vai ser diferente aqui. Eu vou passar para vocês os 5 prováveis temas na minha aposta, tá? Na minha modesta opinião. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O peso da redação na prova. A redação, se você olhar lá no edital, ela é bem explícita. A redação ela não tem caráter classificatório. Ela tem um caráter eliminatório. O que isso significa? Pensa aqui comigo, a gente tem o candidato 1 e o candidato 2. Beleza? O candidato 1, ele tirou na prova objetiva 81. Tá, 81. E o candidato 2, ele tirou 80 na prova objetiva. Só que o candidato 2, ele se dedicou muito na redação e ele foi lá e arrebentou na redação. Tirou a nota máxima, tirou 100. Só que o primeiro candidato tirou só 75. O que isso significa? Essa nota da redação, ela não serve para nada, tá? O único ponto de atenção aqui é não tirar menos do que 70. Nesse caso de disputa entre os dois, quem seria o classificado, quem ficaria com a vaga, é o candidato número 1, porque ele fez 81 pontos, tá? Então, esse é o grande ponto que eu falo de atenção para vocês, do motivo, né, de não se preocupar tanto com a redação. Então, o nosso foco é tirar apenas 70 pontos na redação, beleza? Pelo menos 70. E aqui, um outro ponto também para justificar isso, é que nem todos os candidatos terão a sua redação corrigida. Apenas os candidatos classificados na etapa 1 que não ultrapassem o dobro de vagas. Tá? O que é etapa 1? É a prova objetiva. Então só vai ter a sua redação corrigida quem mandar muito
bem na múltipla escolha. Se você não mandar bem na múltipla escolha, você nem vai ter a sua redação corrigida, tá? É exatamente por esse motivo que eu continuo falando para vocês que o maior foco, a maior atenção tem que ser dada em vendas e negociação, conhecimentos bancários e conhecimentos de informática, que são as matérias que têm o maior peso, que te levarão a uma posição de ter a sua redação corrigida, tá bom? Então, esse ponto daqui é a minha justificativa para vocês. Seguindo aqui, vamos entender, né, que tipo de texto é esse que a nossa banca quer, que é uma dissertação, mas não é uma dissertação qualquer, é uma dissertação argumentativa. Aqui o conceito puro, tá, de dissertação diz que é o seguinte: dissertar é o ato de expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo, oralmente ou por escrito. Ainda dá aqui uns exemplos: discorrer, discretar. Então você vai precisar expor algum assunto de forma sistemática, abrangente e profunda, tá? Que assunto é esse? Esse assunto é o nosso tema, tá? Esse assunto é o tema da redação. Então você vai precisar expor esse tema. Só que o que acontece? Essa não é uma dissertação meramente expositiva, ela é uma dissertação argumentativa. E essa palavrinha daqui significa que você precisará emitir uma opinião sobre esse tema. Então você vai precisar trabalhar com argumentos para justificar a sua opinião sobre o tema pedido. Tá? Então, na dissertação argumentativa, para você não ter risco de zerar a prova, você vai expor o tema, você vai expor o assunto pedido com uma certa opinião sua, tá? Apresentando argumentos. Vamos deixar isso um pouco mais concreto? Pensa comigo que o assunto, tá? Já antecipando aqui um pouco, mas que o assunto da redação seja Pix. Então você vai indicar o que é o Pix, você vai dar a sua opinião. Eu acho que o Pix é uma ideia muito legal porque vai democratizar o acesso bancário. E aí você vai emitir a sua opinião e você vai botar argumentos que embasem isso. Não, eu acho que o Pix é um grande problema de segurança porque ele funciona 24 horas, aqui o argumento, funciona 24 horas permitindo sequestros relâmpagos. Eu vi uma notícia em tal canal que os sequestros relâmpagos aumentaram depois da instituição do Pix. Também é uma dissertação argumentativa, tá? Aqui a banca ela não tende muito para um lado, tá? Se é uma opinião favorável ou se é uma opinião desfavorável sobre o tema. Se você fizer um texto onde você expõe o assunto, expõe a sua opinião, apresentando argumentos, você vai ter uma boa nota sem problema nenhum, tá? Presta bem atenção nisso. Qualquer dúvida que tenha sobre esse assunto de dissertação argumentativa, deixa aqui nos comentários, porque se você não fizer um texto nesse modelo que eu estou falando, você pode zerar a sua redação, tá? Esse aqui é o ponto de maior atenção na nossa aula, beleza? Seguindo aqui, tá? Como você pode ter boas ideias durante a prova? Como eu já falei, né? A redação ela é a cereja do bolo, mas só existe a cereja do bolo se tiver o bolo. Então você precisa, né, focar na prova objetiva. Só que a prova objetiva ela vai servir para você ter boas ideias, porque enquanto você vai resolvendo, né, as questões, essa própria resolução vai lhe dar argumentos. Por quê? Você vai lembrando da matéria estudada, você vai lembrando de atualidade do mercado financeiro, você vai voltando, né, aquele processo de raciocínio de tudo que você estudou e você vai conseguindo argumentos. Às vezes, no próprio enunciado de uma questão vem um dado estatístico. Você pode pegar esse dado estatístico de uma questão para servir como argumento para sua dissertação. Então, o que você vai fazer? Quando você receber sua prova, você vai ver o tema da redação primeiro. Você não vai fazer a redação primeiro. Você vai ver o tema da redação primeiro e vai fazer a tua prova objetiva.
E durante a resolução da prova objetiva, qualquer insight, qualquer ideia que você tiver que sirva, qualquer argumento que você veja que pode ser um argumento tirado de um enunciado de questão, você vai anotando, tá? Você vai fazendo um rascunho para quando você for concretizar a redação, você já ter ali uma bagagem, ter alguns argumentos para produzir a sua dissertação, tá? E um outro ponto muito importante é que você esteja antenado, tá? Antenado nos acontecimentos atuais e não só, tá? De atualidades do mercado financeiro. Por que que eu digo isso? E se você, opa, tem um errinho aqui. Se você não tiver uma visão global, fica muito difícil para você contextualizar o tema com seus argumentos. Então vamos lá, a gente está vivendo um período aí de posterior, né? Ainda tem certas restrições, mas posterior ao isolamento social, tá bom? Então imagine que o tema da sua redação seja lá o Pix. Você pode falar, nossa, o Pix ele facilita muito porque eu posso fazer pagamentos, né, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, não necessitando mais ir ao banco, não necessitando mais ir a uma lotérica para fazer esse tipo de pagamento. Então você pegou um acontecimento atual, tá? Você pegou um acontecimento atual e vinculou com o seu tema. Isso enriquece muito a tua redação, te dá um peso maior nos teus argumentos, tá? Te dá um peso maior nos teus argumentos e faz com que o examinador, né, que está corrigindo sua prova, corrija com uma vontade, né, com uma boa vontade, assim, com um melhor olhar, digamos assim. Então esses são os dois principais pontos, tá, para você ter ideias para a prova. Usar a prova objetiva como matéria-prima para os teus argumentos e também olhar ali as notícias atuais para você inserir, né, coisas que estão acontecendo no mundo dentro da tua redação. Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui agora a estrutura, vamos para a parte um pouco mais técnica da redação. Todo texto, né, toda redação, a gente sempre tem esse desenhozinho básico, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que dar esse desenho cru para vocês, eu acho que não faz muito sentido. Então vamos trabalhar um pouco mais essa estrutura para que você faça a prova de uma maneira bem segura. Como é que a gente vai trabalhar, tá, gente? Um modelo você pode adaptar, mas esse modelo sempre funcionou muito bem para mim e todo mundo que eu vi aplicar se deu muito bem. É um modelo muito utilizado por concurseiros. Tá? Que é o seguinte: na parte da introdução, na introdução você vai expor o assunto, tá? Você vai expor o assunto. E para você expor o assunto, você vai gastar um parágrafo, tá? Você vai gastar um parágrafo para expor o assunto. Então aqui você ainda não vai apresentar argumento, você vai colocar assim, o Pix, pegando o nosso exemplo, o Pix ele é um sistema instantâneo de pagamentos instituído recentemente no Brasil, ainda em processo evolutivo, que trouxe diversas revoluções no sistema financeiro nacional. Pá, 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 pá. Então você introduziu, expôs ali o que é o assunto, né? Sempre vinculado ao tema, mas você ainda não colocou seus argumentos, não colocou as suas opiniões. Você vai utilizar os seus argumentos e as suas opiniões durante a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento, você vai gastar 2 parágrafos. Você vai trabalhar melhor o desenvolvimento. E aqui é óbvio que se você tiver mais argumentos para embasar a tua opinião, melhor. Mas uma métrica boa são 2 parágrafos para o desenvolvimento com 2 argumentos. Tá? Então tenta usar pelo menos 2 argumentos que embasem aquela tua opinião. Tá? No segundo parágrafo do desenvolvimento, você encaminha,
tá? Como assim caminha? Você já vai concluindo o pensamento, tá? Já vai fechando a tua linha de raciocínio para cair no nosso último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Então, o nosso último parágrafo. Então, mais um parágrafo. Então, a nossa estrutura de dissertação é essa. Um parágrafo para introdução, você vai expor o assunto, você ainda não vai emitir tua opinião, você ainda não vai colocar argumento. Na segunda parte, a gente tem o desenvolvimento, onde a gente vai usar 2 parágrafos. E dentro desses 2 parágrafos, a gente vai incluir 2 argumentos para a nossa tese. Fechando o desenvolvimento, eu abro espaço para ela, para a nossa conclusão em um parágrafo. Brian, eu tenho muito conteúdo. Eu posso, ao invés de utilizar 2 parágrafos para o desenvolvimento, utilizar 3 parágrafos para o desenvolvimento? Você pode, tá? Só toma cuidado com a coesão do teu texto, tá? Eu vou falar isso no final da aula, qual é esse conceito de coesão. O ideal é realmente que você siga essa linha. Introdução 1, desenvolvimento 2, podem ser parágrafos um pouquinho maiores, e um parágrafo para a conclusão. Se você tem muita bagagem no assunto e quer desenvolver mais, pode utilizar 3 parágrafos no desenvolvimento, desde que você domine o assunto e realmente tenha coisa para enriquecer no texto, tá? Não é só ficar enchendo linguiça, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui os nossos 5 pontos de atenção, tá? Aqui, gente, mora o segredo para você conseguir ser aprovado. Então, depois daquela parte da dissertação argumentativa, né, que a gente tem que seguir aquele modelo de texto para não zerar, aqui mora a nossa aprovação. A nossa estratégia para essa prova vai ser uma estratégia defensiva, tá? Por quê? Porque a gente precisa tirar só mais do que 70. Se eu tiro 71, se eu tiro 72, se eu tiro 100, não faz diferença. Então a minha preocupação com essa prova é mais de não perder ponto do que de ganhar ponto. Se eu faço 100, eu faço 98, se eu faço 100, faço 70, é igual. Então a gente vai numa postura mais defensiva, querendo não cometer erros, tá? E quais são os principais erros que ocorrem em redação que tiram muito ponto? Ortografia, tá? Escrever a palavra errada, então colocar lá mais com um i aonde é mais sem i, tá? Você trocar, confundir ch com x, você acaba perdendo muito ponto por isso. Uma dica que eu dou nessa parte de ortografia, se você tiver um branco, né, de como se escreve uma palavra, substituir. Vamos lá. Eu gosto do canal do Brian porque ele é objetivo. Você estava fazendo sua redação. Só que aí você foi e esqueceu como se escreve esse porquê. Você não lembra se é junto, se é separado, se é com acento, se é acento. O que você faz? Muda. Eu gosto muito das aulas do Brian, pois ele é objetivo. Você trocou a palavra, você manteve o sentido e você não corre o risco de errar na ortografia. Então, em questão de ortografia, tem dúvida sobre uma palavra, você substitui, procura uma outra, tenta mudar então um pouquinho a frase, se não fizer muito sentido, para você não perder ponto por escrever errado uma palavra. Na mesma pegada de ortografia, tem a questão de concordância, tá, gente? Então, concordância ela é muito importante. Então, se eu botar a gente, vamos, nós, vai, o examinador vai te tirar ponto e vai começar a corrigir tua prova de má vontade, vai começar a corrigir tua prova como se você não tivesse domínio do português e vai realmente até pontuar, né, tirar pontos de alguns lugares que passaria de forma mais branda. Então, muito cuidado com concordância, tanto concordância verbal quanto concordância nominal, tá? Então, é uma dica que eu dou aqui para vocês. Se vocês não dominam, né, esse assunto de concordância, procura aqui um conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo bom nessa parte do português, para que você não erre, tá? E dentro dessa parte ainda de escrita, eu vejo muita gente perdendo ponto por pontuação.
tá? Então é muito importante você colocar a vírgula no lugar certo, se atentar aos pontos, aquele espaçamento do parágrafo, né? Quando você pula o parágrafo e faz aquele espaçamento, isso faz parte da boa escrita, tá? E eu vejo gente perdendo ponto por isso, só porque não deu um espaçozinho ali na hora de começar o parágrafo. Então é importante que você fique atento a isso, tá? Você não pode perder ponto de bobeira, ponto por conta de pontuação, tá? E por fim, né, os dois pontos que eu acho que trabalham muito juntos é a questão de coerência e coesão. A coerência, vamos lá, dissertação argumentativa. A gente já viu que você vai ter que expor um tema, você vai ter que expor uma opinião, embasar essa opinião em argumento e concluir. A tua conclusão, principalmente, né? A tua conclusão ela tem que ser coerente com o teu desenvolvimento, tá? Então, vamos dar aqui pegando, né? Mantendo o nosso exemplo do Pix. Vamos supor que você fala muito bem do Pix durante o desenvolvimento. Não, o Pix ele é uma ferramenta maravilhosa, vai democratizar, papapá, papapá, papapá. Portanto, eu concluo que foi um erro do Banco Central criar o Pix. Pô, não, peraí. Se eu fiz o texto todo, o desenvolvimento todo defendendo o Pix, eu concluo que o Pix foi um erro do Banco Central, o meu texto ele não tem coerência, o meu texto ele é incoerente. Se o meu texto é incoerente, eu perco muito ponto por isso. Então, o teu desenvolvimento ele tem que levar para uma conclusão lógica, uma conclusão coerente, tá? Se a tua conclusão desmente o teu desenvolvimento, o teu texto é incoerente, tá? Essa é a melhor forma de você saber se o teu texto é coerente ou não. Se a tua conclusão desmente o teu desenvolvimento, o teu texto é incoerente. Se a tua conclusão reforça, finaliza o pensamento que aconteceu durante o desenvolvimento, teu texto é coerente. E também a questão da coesão, que foi o que eu falei ali do risco de você utilizar mais de 2 parágrafos no desenvolvimento. A coesão é você ser sucinto, é você ser direto, é você ser objetivo, é você não encher linguiça, tá? Muitas pessoas, o que acontece? Não sei se isso aconteceu com vocês também, tá? Mas eu lembro, né, que durante o meu período, principalmente de ensino médio, né, um período de ensino médio, quando eu ia fazer uma redação, quando eu ia fazer uma prova, algo do tipo, tinha lá a contagem mínima de linhas, né? Ah, eu tenho que fazer um texto aqui de pelo menos 25 linhas, 30 linhas. E o que a gente fazia? A gente começava a falar a mesma coisa de forma diferente, né? Então você fazia 3 parágrafos, nos 3 parágrafos você falou a mesma coisa de forma diferente. Não é um texto coeso, é um texto prolixo, tá? Então a gente foi, né, infelizmente de forma errada, ensinado a criar textos redundantes, textos que não tivessem a coesão, mas quando a gente vai fazer um concurso, quando a gente vai fazer uma prova de maior nível, a gente precisa corrigir isso. Então, aquela estrutura de 1 para introdução, 2 para desenvolvimento, 1 para conclusão, tem a ver com isso. Te ajudar a fazer um texto mais direto, a fazer um texto mais coeso. Beleza? Fechando aqui, né, a nossa aula, são aqui as minhas apostas para o tema da redação. Tá? Open Banking é algo que está muito, mas muito em voga, tá? E o Open Banking, ele dá uma margem muito grande, né? Porque o Open Banking, ele tem um vínculo com LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que é um outro tema que eu imagino que tem muita força para cair, né? Que o Open Banking vai permitir, né, o compartilhamento de dados de clientes ou não. Então, a Open Banking fere a LGPD, pô, um tema bacana, um tema bem complexo para a gente estudar, né? Fazer uma redação sobre isso. O Open Banking, ele também pode cair com a questão de acirrar a competição, né, entre os players. Ele pode também atuar, né, é uma forma de atuar na democratização do sistema bancário. Então, o Open Banking ele é bem amplo, tem várias possibilidades. Saindo dele, LGPD, uma lei recente,
Se tem muito debate, principalmente no campo internacional, sobre essa questão de dados, como as grandes empresas aqui, principalmente como as Big Techs, utilizam esses dados. Então é um tema que também pode cair. Responsabilidade socioambiental nos últimos anos é um tema sempre interessante, e aqui, né, a gente teve aula sobre isso, mas lembrar da Agenda 30BB, né, que são os compromissos do Banco do Brasil em relação a essa parte socioambiental, né? O banco ele tem uma grande preocupação com essa área. O banco ele vem desenvolvendo diversas linhas de crédito para energia sustentável. O banco, ele agora, há pouco tempo, eu tive até o prazer, né, de ser premiado com isso, fez um grande movimento de consórcio para essa área de sustentabilidade, plantando mais de 10 mil árvores. Então, é um tema que sempre pode cair, vinculado à Agenda 30BB, tá? A gente teve aula disso. Democratização do sistema bancário, como eu falei, tem um vínculo muito forte com o Open Banking e também, né, com o nosso queridinho Pix, que tem chance sim de cair, mas imagino que venha mais nessa parte de democratização do sistema bancário, de um acesso mais igualitário, tá? E por fim, a gente não pode esquecer que a gente ainda está se recuperando, ainda não saiu completamente num período de isolamento social, num período de pandemia, e nós tivemos um grande impacto na economia por conta disso. Não à toa a nossa inflação está num nível muito alto, né? Já vinha antes da prova e está continuando, né? No nível muito alto a nossa inflação, e é o reflexo, né? É um reflexo de todo o problema que a gente teve de problemas econômicos. Então, assunto que também está muito em alta e que também pode cair. Então, essas são minhas 5 apostas de tema, mas lembrando, se você seguir aquela estrutura básica que a gente estudou, fazer um texto que seja uma dissertação argumentativa e utilizar a prova objetiva para tirar argumentos, tirar dados para a tua redação, não importa qual seja o tema, com certeza você vai conseguir tirar mais do que os 70 pontos. Se você seguir dissertação argumentativa, a dica que eu dei para a ideia, e não bobear com aqueles 5 pontos de atenção, posso te falar que tranquilamente se tira mais do que 80, passando assim com folga da redação. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, mas eu não posso terminar esse vídeo sem reforçar algo importante. O que vai colocar vocês para dentro do banco é a prova objetiva. Continuo mantendo essa opinião. A redação é só você não fazer besteira, é só você fazer o básico que você vai tirar mais do que 70 e vai conseguir tua vaga. Beleza? Então é isso, gente. Forte abraço e, como sempre, bons estudos.